Depois que o mundo foi reduzido a cinzas, Kufa ressuscitou do chão e caminhou até o corpo moribundo de sua irmã, sacrificando a vida dela para despertar seu status de deus vampiro. Mas, após cegar a aranha demoníaca e usar sua bala divina para lançar um sinal para os céus, ele percebeu que perdeu a única coisa que importava para ele neste mundo. Então, pelo resto de sua vida, ele jurou exterminar todos os demônios de nível calamidade da existência e se juntar à guilda dos assassinos cavaleiros brancos, tornando-se o sábio vampiro que um dia traria o fim do mundo. No entanto, no primeiro dia de trabalho, Kufa foi emboscado por um grupo de atiradores mascarados liderados por um mutante enfaixado, e após falhar em proteger seu alvo, Kufa foi enviado para se tornar tutor particular de uma princesa. Ele pegou um trem para a cidade de Flandor, uma paisagem artificial construída dentro de um lustre gigantesco que servia como fonte de luz para os edifícios e cidadãos lá dentro, após a escuridão cobrir o mundo inteiro. Quando Kufa chegou ao seu destino, foi recebido pelas criadas da mansão que lhe disseram que ele trabalharia como instrutor de combate para a princesa da casa, Melinda Angel. No entanto, enquanto conversavam, Melinda pulou na varanda para ver seu novo instrutor. Mas depois de olhar em seus belos olhos roxos, a princesa perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Correndo para a ação, Kufa chegou a tempo de pegá-la em seus braços antes de se apresentar a Melinda como seu novo papai. Desculpe, quero dizer tutor particular, pelos próximos 3 anos. Como ele não tinha mais nada para fazer, Kufa também concordou em ser seu guarda-costas pessoal, e quando chegou a hora da escola, ele acompanhou Melinda até a academia para sua sessão de treinamento. Enquanto observava os alunos lutarem, Kufa percebeu que, embora ela tivesse nascido em uma poderosa família real, Melinda não conseguia usar mana para aumentar suas habilidades em uma batalha como as outras garotas. Ela lutava para acompanhar usando seu treinamento com espada, mas acabou sendo derrotada por sua oponente, e todos riram dela por ter pensado que se tornaria uma grande guerreira algum dia. Cansada das constantes humilhações, Melinda saiu correndo como uma rainha do drama, mas quando sua prima Elise tentou falar com ela sobre isso, ela gritou dizendo que ela nunca saberia como é se sentir uma perdedora sem valor e sem amigos. Ao contrário de Melinda, Elise Angel desbloqueou sua classe de mana de paladina em uma idade muito jovem, e após registrar os eventos daquele dia, Kufa percebeu que a mãe de Melinda deve ter desenvolvido um plano com outro homem de uma classe inferior. Seguindo as ordens de seu chefe, Kufa fez planos para eliminar a princesa discretamente e escapar do castelo, mas quando abriu a porta, percebeu que Melinda já havia saído do quarto. Enquanto isso, através dos becos escuros e solitários, Melinda lutava para fugir de uma entidade misteriosa. E quando Kufa sentiu que algo estava errado, ele correu pela cidade em busca dela. Seguindo-a até um jardim de rosas, Kufa percebeu que a princesa estava sendo atacada por um grupo de licantropos de classe E, horrendos vestidos com fantasias feias de Halloween. As cabeças de abóbora continuaram a torturar Melinda e a espancá-la como uma boneca de pano, enquanto Kufa permanecia escondido nos arbustos, perguntando-se por que ela não chamava nenhum dos guardas da cidade para ajudar. Uma das criaturas agarrou seu rabo de cavalo e estava prestes a dar-lhe um corte de cabelo. Então Melinda gritou para a criatura parar, dizendo que seu cabelo dourado era a única maneira de lembrar-se de sua mãe falecida e sentir-se realmente parte da família. Ao ouvir essas palavras, Kufa percebeu que Melinda estava apenas tentando provar seu valor para todo o reino, e ele sabia que não podia deixá-la acabar sem valor como ele. Então, num piscar de olhos, ele cortou a abóbora que segurava o cabelo de Melinda, e enquanto seu corpo inteiro ardia com uma majestosa aura azul, Kufa destruiu os outros 2 monstros, finalizando o último com seu combo triplo de espadas. Aproximando-se da princesa, Kufa pediu desculpas por ter chegado tarde para protegê-la, e Melinda fingiu que estava tudo bem, mas ele sabia que ela estava apenas fingindo ser forte para esconder seus verdadeiros sentimentos. Segurando suas mãos delicadas nas dele, Kufa prometeu estar sempre lá para ela sempre que chamasse. E enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Melinda, ele disse que havia uma maneira especial para ela finalmente conseguir manifestar sua mana. No entanto, era um procedimento arriscado que tinha muitos efeitos colaterais e poderia até resultar em morte, então Melinda foi obrigada a assinar um acordo dizendo que era maior de idade para fazer uma cirurgia BL. Desesperada para se tornar uma verdadeira guerreira, Melinda aceitou os termos dele, então Kufa lançou um feitiço que fez as pétalas de rosa brilharem ao redor deles antes de beber uma poção estranha de seu bolso. Segurando seu rosto como um príncipe da Disney, Kufa derramou o líquido na boca de Melinda com um beijo gentil, fazendo-a cair para trás e mergulhar em um oceano cheio de seus pequenos nadadores. Na manhã seguinte, Kufa examinou seu corpo para garantir que o feitiço de transferência de mana realmente funcionou, mas Melinda estava nervosa porque nunca havia sentido o toque de um homem antes. No entanto, Kufa disse a ela para não se preocupar porque até Zendaya tinha mais curvas do que ela, e como Melinda era tímida demais para pensar em uma resposta, ela apenas ficou quieta e permitiu que ele terminasse o exame.
Após o exame físico, Kufa disse que o feitiço foi bem sucedido, mas que tinha dado a Melinda a mana de um samurai em vez de um paladino, que Elise e o resto de sua família possuíam. E para piorar as coisas, Kufa disse que Melinda não estava autorizada a usar seus poderes em público até depois de algumas semanas, porque isso poderia fazer a mídia espalhar rumores ruins sobre ela. Apesar de tudo isso, a princesa estava feliz por finalmente ser uma verdadeira guerreira com poderes. Então prometeu trabalhar duro e se tornar uma grande lutadora sob a orientação do mestre Kufa. Mais tarde naquele dia na escola, uma das valentonas da classe, Nerva, aproximou-se de Melinda e pegou seu livro didático favorito sem pedir antes de sair da sala de aula com seu grupo de pestinhas feias. Embora agora tivesse o poder de enfrentá-las, Melinda foi forçada a agir como uma princesa indefesa, e não fazer nada apenas para manter suas habilidades de mana em segredo. Kufa notou a expressão triste em seu rosto e prometeu a ela que tudo valeria a pena porque ela iria aniquilar todos eles no torneio de luta daqui a uma semana. Sendo um assassino treinado, Kufa conseguiu detectar que alguém estava espionando-os, e quando ele gritou para que saíssem, sua gata de cabelo rosa do trem apareceu de repente com Elise ao seu lado. Ela se apresentou a Melinda como a nova instrutora de Elise, Rose Prickett, e a princesa ficou chocada por estar apertando a mão de uma lendária integrante do Esquadrão dos Poderosos Heróis. Aparentemente, Rose era uma prodígio mágica que adquiriu a habilidade de usar mana em uma idade muito jovem. E ela se tornou a integrante mais jovem do Esquadrão de Heróis, além de uma cavaleira honrada da Guarda do Rei. Vendo que já se conheciam, Rose estava ansiosa para continuar seu relacionamento com Kufa. Mas sendo um canalha descarado, Kufa afastou a mão dela e disse que nunca provava o mesmo pote de mel 2 vezes. Irritada por ter deixado ele fazer isso da primeira vez, Rose disse que ia garantir que Elise derrotasse Mélida no torneio antes de sair correndo como uma ex-namorada louca. Finalmente era hora da competição, mas enquanto Melinda estava ficando ansiosa com seus poderes, ela percebeu que seu pai também estava presente e sabia que precisava impressioná-lo. No entanto, quando ela chegou ao corredor, Melinda começou a entrar em pânico novamente, e Nerva apareceu para piorar as coisas, chamando-a de chorona patética e um desperdício inútil de sangue real. Cansado da boca barulhenta dela, Kufa cumprimentou a garota malcriada como um cavalheiro, antes de dizer para ela devolver a peruca de tranças feias para qualquer porco de quem ela a havia emprestado. As palavras dele deixaram Nerva muito zangada, e ela estava prestes a dar um tapa em seu rosto quando Melinda de repente se levantou e afastou sua mão, dizendo que Kufa era mais importante para ela do que um bando de amigos falsos. As meninas riram de seu gosto estranho para homens antes de se afastarem para a arena, e quando Melinda percebeu que tinha acabado de se prejudicar, ela se curvou e começou a entrar em pânico novamente. Kufa estava feliz por ela ter defendido ele, mas também estava preocupado que perderia o emprego se Melinda não conseguisse impressionar o pai derrotando alguém no torneio. A professora levantou seu cetro para que os jogos começassem, e enquanto suas colegas de equipe rapidamente avançaram para lutar contra as outras garotas, Melinda decidiu enfrentar seus medos e enfrentar Nerva sozinha. Com a intenção de humilhar Melinda, Nerva avançou contra ela com uma poderosa explosão de mana, mas Melinda surpreendeu a todos ao se cercar com uma aura dourada e desviar o golpe com sua espada. Embora estivesse surpresa com essa conquista, Nerva começou a falar mal de sua oponente para fazê-la se sentir inútil, então Melinda decidiu calar a boca dela com um chute afiado no estômago. Ela tentou se levantar para revidar, mas Melinda foi mais esperta e jogou areia no olho dela para reduzir sua visão, antes de arremessá-la contra uma pedra dura com uma explosão feroz de mana. Furiosa porque a inútil Melinda Anjo estava jogando-a como uma bola de beisebol, Nerva aumentou seu mana para 100 antes de destruir o chão com seu movimento combinado de terremoto. Pensando que tinha vencido, Nerva caminhou até Melinda e disse para ela implorar por perdão. Mas a princesa a surpreendeu levantando-se novamente e cercando-a com um tornado massivo. Ela começou a chocar sua arma contra a de Nerva, empurrando-a para trás a cada golpe. Mas quando finalmente chegou a hora de Melinda desferir o golpe final, o brilho de sua mana desapareceu de repente. Agora Nerva tinha a vantagem, e rapidamente afastou Melinda com seu cajado, antes de derrubá-la com múltiplos disparos de mana até que a princesa estivesse fraca demais para revidar. Nerva ordenou que ela desistisse e dissesse a Kufa para se tornar seu novo instrutor, mas Melinda recusou, dizendo que nunca poderia compartilhar o mesmo vencedor com uma garota de classe baixa como ela. Enfurecida de raiva, Nerva começou a invocar seu movimento de combo final, mas antes que pudesse terminar de dizer as palavras, Melinda derrubou com um único golpe de sua lâmina fantasma dourada. Kufa ficou chocado que Melinda conseguiu executar uma técnica tão delicada e deduziu que ela deve ter passado a noite inteira praticando antes do torneio. Agora que Nerva havia sido derrotada, os colegas de equipe de Melinda se juntaram para bloquear os outros oponentes, dando a ela a chance de conquistar a primeira rodada do concurso para sua equipe. Após a partida, Melinda estava muito animada para se encontrar com Kufa, que a parabenizou pela vitória, mas seu pai arrogante simplesmente passou por eles e fingiu não vê-la.
No entanto, Kufa disse a Melida para se animar porque ela finalmente provou ser uma verdadeira guerreira, e Nerva aqueceu seu coração ao devolver seu livro de feitiços e pedir desculpas por tudo. Após a experiência louca no torneio, finalmente era hora de um evento mais tranquilo, e Melida estava animada para participar do festival de fogos de artifício com o resto de seus colegas de classe. Perguntando se ele também adorava ir a festivais, Kufa permaneceu em silêncio sobre o assunto, e Melida disse que ele estava se fazendo de difícil para alguém que já conhecia cada curva de seu corpo inteiro. Ansioso para mudar de assunto, Kufa confessou que nunca tinha ido a um festival antes em sua vida porque cresceu em um lugar onde tudo o que existia era escuridão eterna. Melida ficou triste ao ouvir isso, então, para animar o ambiente, ela começou a explicar como todas as meninas da sua escola usariam fantasias combinando e se vestiriam como cisnes para o festival. Ele pediu para ela experimentar o vestido, mas Melida estava muito envergonhada e não esperava que ele fosse tão direto, então disse que seria melhor se ela o usasse ao mesmo tempo que as outras meninas. Perguntando se ele poderia dançar com ela no festival, Kufa disse que tinha um trabalho importante a fazer, mas que apareceria no último minuto para girá-la algumas vezes. Na noite do evento, todas as meninas estavam felizes com suas fantasias combinando, até que Elise chegou e roubou a cena com seu vestido caro feito por Donatella Versace. Algumas das meninas de classe baixa odiavam o vestido de Elise e começaram a chamá-la de exibida, então ela fugiu para evitar todos os comentários desagradáveis, com Melida rapidamente correndo atrás dela. Ela a encontrou chorando perto da fonte, e Melida queria consolar sua prima. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, elas foram emboscadas por um grupo de homens liderados por um esquisito enrolado em papel higiênico. Os sequestradores os levaram para um esconderijo subterrâneo, e o Homem-Múmia disse a Melida que ele fazia parte de uma organização secreta que se especializa em transformar humanos fracos em seres sobrenaturais. Porque ele sabia que Melida não era uma usuária de paladino como o resto de sua família. Quádruple disse que ia fazer-lhes um favor, transferindo a mana de Elise para o corpo dela através da ciência. Melida não gostou dessa ideia, e quando Elise finalmente acordou, ficou apavorada com a visão dos homens abóboras estranhos, o que fez Melida lembrar como ela sempre foi a medrosa desde que eram pequenas. Percebendo que precisava defender sua prima, Melida usou uma marreta para derrubar um esqueleto de T-Rex sobre os abóboras esquisitos antes de escapar da sala com Elise. Elas encontraram um mapa do túmulo mostrando todas as várias saídas, e Melida teve uma ideia brilhante para derrotar seus captores criando uma arma especial usando diferentes partes do vestido de Elise. No entanto, antes que ela pudesse completar a arma, as abóboras alcançaram-nas, derrubando Melida no chão e levando Elise como prisioneira. Não pronta para desistir ainda, Melida conseguiu invocar fogo debaixo da terra, transformando sua arma em um lança-chamas mágico, que ela usou para cozinhar os aberrações do circo em tortas de abóbora. Depois disso, as garotas rapidamente se dirigiram para a saída, mas foram bloqueadas por Papel Toalha, que as derrubou no chão com um único golpe. Ele ainda estava determinado a realizar o experimento nas garotas, mas quando olhou nos olhos de cada uma delas, o Homem-Múmia percebeu que seus poderes combinados seriam demais para ele lidar. Ele estava prestes a envenenar Melida com sua aura verde quando Kufa e Rose entraram pela porta e derrotaram todas as criaturas de baixo escalão com suas habilidades superiores. Kufa foi atrás do Homem-Múmia sozinho, mas o cara louco injetou uma caixa de gosma com um produto químico estranho, transformando-a em uma besta gigantesca que era forte demais para qualquer guerreiro enfrentar. Apesar da vantagem injusta, Kufa ainda lutou bravamente com seu oponente, bloqueando todos os seus ataques surpresa no ar até conseguir derrotá-lo com um movimento de inferno azul. No entanto, ele se distraiu com o monstro, então o Homem-Múmia usou suas bandagens para agarrar a mão de Kufa e drenar toda a mana de seu corpo antes de arrancar seu membro como uma figura de ação. Mas, por ser um protagonista tão incrível, Kufa derrotou o dragão com apenas um braço e apontou sua espada para o inimigo enquanto jurava treinar e proteger Melida até que ela se tornasse a guerreira mais forte e viva. Cansado de toda a conversa longa, o garoto das bandagens trouxe seu monstro de volta à vida, e ele engoliu Kufa inteiro. Mas, para sua surpresa, Kufa conseguiu derrotar a criatura destruindo-a por dentro. De repente, uma névoa estranha envolveu a sala, e o cabelo de Kufa ficou completamente branco, após o que ele recolocou o braço como se não fosse nada e revelou-se como um vampiro todo-poderoso. Homem-Múmia ficou assustado ao ver a verdadeira forma de Kufa, porque vampiros eram os seres mais mortais no Reino das Trevas, e ele se perguntou por que uma criatura tão poderosa como ele concordou em se tornar tutor de uma garota burra. Kufa segurou o idiota contra a parede e disse para ele não se preocupar porque não ia matá-lo, mas que se ele atacasse Melida ou Elise novamente, ele garantiria sugar todo o seu sangue e usar suas bandagens como papel higiênico. De volta ao festival, Kufa disse a Melida que foi seu pai quem o instruiu a salvá-la apenas para que ela se sentisse especial, e os dois dançaram a noite toda enquanto os fogos de artifício explodiam. Após o festival, era hora de outro grande evento na Academia de Meninas,
e tanto Melida quanto Elise estavam animadas por finalmente poderem passar um tempo de qualidade juntas. No entanto, Kufa não estava interessado em se aproximar de Rose, e ele puxou o braço para longe dela antes de dizer que eles sempre seriam inimigos jurados porque servem famílias diferentes. Rose não concordou com a opinião dele, mas, apesar das diferenças, ambos concordaram que o mais importante era garantir que as Angel Girls se dessem bem durante o evento. Todos os alunos se reuniram no Castelo de Gelo e a diretora chegou logo depois, dizendo-lhes que era hora da competição anual de luta entre escolas. Todos os anos, a escola deles e outra academia do distrito competiam em uma série de batalhas ferozes após uma longa semana de treinamento, até que a última garota em pé fosse coroada com o título de Deusa da Lua. A Academia de Melida tinha vencido o concurso muitas vezes, então os alunos estavam confiantes de que este ano não seria diferente, e todos tinham certeza de que a presidente da escola, Senhora Krista, faria parte das concorrentes. As meninas da outra escola chegaram aos portões, e após confirmarem seus nomes na lista, as enormes seguranças femininas as deixaram entrar, com Kiara e Sauli servindo como as concorrentes de sua academia. Era hora de a escola anfitriã revelar suas próprias concorrentes, mas quando os nomes foram exibidos no vitral, todos ficaram chocados ao ver que foram Melida e Elise as escolhidas. Os alunos imediatamente começaram a fofocar sobre as meninas, mas a diretora as chamou ao palco e explicou as regras do torneio antes de pedir a cada uma delas que escolhesse suas companheiras de equipe. Melida foi a primeira, e quando ela olhou para a multidão, ninguém parecia gostar de sua cara feia, então Nerva levantou a mão e concordou em se juntar ao time dela, seguida por uma aluna veterana chamada Shenfa. Os outros competidores também selecionaram seus colegas de equipe, e a diretora encerrou a cerimônia de abertura, selando toda a escola com sua poderosa magia de campo de força. Os alunos continuaram a falar sobre o processo de seleção, e como ela era uma verdadeira dramática, Melida começou a chorar por causa disso, mas Kufa a abraçou e disse que tudo ficaria bem. Essa garotinha astuta só está tentando sentir um pouco de D de vampiro. Eles começaram a treinar mais tarde naquela noite, e os reflexos de Melida ainda não eram bons o suficiente para bloquear todos os ataques de Nerva, então Kufa disse a ela para se esforçar mais, mas Shenfa sugeriu que todos fizessem uma pequena pausa. Enquanto descansava perto dos arbustos, uma garota aleatória da academia rival encontrou-se com Melida, dizendo-lhe que ela tinha que derrotar Elise para provar que era uma verdadeira membro da Casa Angel. No entanto, Melida não queria começar uma rivalidade mesquinha com sua prima por causa de um título de família, mas antes que pudesse responder ou perguntar o nome da garota, ela desapareceu de repente com o vento. Enquanto todos dormiam, a acompanhante de Elise, Sra. Otelo, saiu sorrateiramente para fazer algumas coisas suspeitas, mas Kufa, a coruja noturna, ainda estava acordado e quase deu um ataque cardíaco na velha quando chamou seu nome. Sendo um mestre detetive, Kufa tirou um pedaço de vitral do vestido dela, que era a prova de que ela havia trocado os nomes durante a cerimônia de abertura, e a Sra. Otelo foi forçada a confessar tudo como uma criminosa novata. Rose e as meninas também estavam acordadas, e quando Elise perguntou por que ela tinha feito tal coisa, a velha disse que queria mostrar a todos que Melida Angel não passava de uma princesa falsa. Furiosa com a velha, Melida disse que nada poderia separar o vínculo que ela compartilhava com Elise e que iria provar que todos estavam errados vencendo o torneio. Depois que Melida foi para a cama, Kufa estava prestes a retomar sua patrulha quando recebeu uma carta estranha em forma de cisne, fazendo-o sair para descobrir de quem era. Kufa encontrou a pequena mensageira sentada em um galho de árvore e a reconheceu como uma colega assassina conhecida como Black Magia, que só conversava usando notas especiais que se transformavam em chamas. Ela disse a ele que a organização deles a havia enviado para investigar se ele havia quebrado a lei sagrada ao compartilhar sua mana com um humano, mas Kufa ignorou sua conversa e rapidamente entrou em ação. No entanto, Magia era extremamente rápida e evitou todos os golpes de Kufa enquanto o chamava de romântico incurável que traiu todo o credo dos assassinos por uma marca de amor com uma adolescente. Cansado das acusações dela, Kufa apontou sua lâmina para Magia e disse que seu único trabalho era proteger Melida, após o que ambos carregaram suas manas em preparação para uma batalha feroz. Enquanto isso, de volta aos dormitórios, Elise encontrou-se com Melida e disse que ia perder de propósito para ela no torneio para que todos finalmente a reconhecessem como uma verdadeira guerreira. No entanto, Melida não gostou dessa ideia porque significava que ela nunca aprenderia seus verdadeiros limites, mas Elise já tinha tomado sua decisão e saiu da sala sem dizer mais uma palavra. De volta aos assassinos poderosos, Rose rapidamente chegou para ajudar Kufa na batalha, e com seus poderes combinados conseguiram fazer Black Magia recuar pela noite. E quando os guardas finalmente chegaram, Kufa explicou a eles que Magia era uma usuária rara de mana com habilidades de metamorfose, permitindo-lhe alternar entre todos os principais níveis mágicos. Ele e Rose tentaram dizer à diretora que era muito perigoso continuar com o concurso, mas a diretora não ia deixar algum assassino arruinar todo o seu trabalho árduo, e ela disse que o show deve continuar.
Na mesa de café da manhã, Rose percebeu que as duas meninas anjo estavam sentadas separadas uma da outra, e ela achou que algo estava errado, mas quando tentou falar com Elise sobre isso, não obteve resposta. A senhora Otelo interveio, dizendo que Melida não merecia sentar perto de Elise porque claramente não estava no mesmo nível que ela. E só acabaria atrasando Elise. Os outros alunos ouviram isso e começaram a fofocar sobre Melida, mas Nerva rapidamente se aproximou e sentou-se ao lado dela. Depois Shenfa veio e zombou dos dois por serem melhores amigas. À medida que os dias passavam, os competidores continuavam a treinar em preparação para o torneio, mas à medida que passavam mais tempo separados, Melida e Elise não podiam deixar de se sentir distantes uma da outra. Com a ajuda de seus colegas de equipe e o treinamento rigoroso de Kufa, Melida começou a melhorar suas habilidades, e quando foi para a cama naquela noite, ela notou as cicatrizes em seu corpo de todo o esforço com Kufa. Sendo um bad boy com um coração gentil, Kufa trouxe-lhe um chocolate quente para aliviar a dor, e quando notou a expressão triste em seu rosto, perguntou se ela queria mais uma rodada. No entanto, Melida explicou que estava se sentindo triste porque Elise lhe disse que ia perder o torneio de propósito para fazê-la parecer bem na frente de todos. Kufa ficou chocado ao ouvir isso, porque também significava que ele estava desperdiçando seu maldito tempo treinando-a. Mas ele aconselhou Melida a conversar com Elise durante o torneio. Ele disse que o vínculo deles como primos era algo que continuaria a perdurar, não importando o que acontecesse, e que Melida nunca deveria ter medo de dizer a Elise como realmente se sentia sobre qualquer coisa. O grande dia finalmente havia chegado, e enquanto todos estavam animados para assistir à ação com seus óculos especiais, Kufa teve que deixar a multidão e procurar por qualquer sinal de Black Mage. A diretora levantou seu cetro para anunciar o início do torneio, e todas as equipes se dirigiram ao Castelo de Gelo, com Melida e sua equipe sendo as últimas a entrar. Elas foram rapidamente atacadas por membros do esquadrão de Elise, e enquanto as outras garotas estavam ocupadas com seus próprios oponentes, Melida imediatamente avançou para enfrentar Elise em um confronto. Enquanto isso, Kufa notou alguém estranho no telhado e deduziu que era Black Magia disfarçada de estudante, então ele disse para ela se entregar a ele silenciosamente. No entanto, a garota provocou, dizendo que preferia se curvar para ele. Então Kufa cortou a bolsa dela com sua lâmina e a segurou contra a parede por ser uma garota travessa. Ele disse para ela parar com as besteiras, mas a garota colocou a mão no rosto dele e disse que queria sentar nele como uma cadeira. Então ele sacou sua espada, mas ela bloqueou seu ataque com seu enorme facão. Kufa percebeu que o poder dela era único e pediu que ela se apresentasse. Então ela disse que seu nome era Mul Amur, uma princesa de uma das famílias reais mais fortes com a classe de mana de Diablo. Quando ele lembrou que Black Magia só podia copiar os poderes de classes de classificação inferior, Kufa percebeu que tinha cometido um grande erro e pediu desculpas a Mul antes de fugir. De volta ao torneio, as garotas anjo continuaram lutando até que Elise foi forçada a mostrar seu verdadeiro poder ao jogar Melida contra a parede e chamá-la de fraca patética. Elise disse que a razão pela qual escolheu perder o torneio de propósito foi porque sempre quis ficar na sombra de Melida e ser sua irmãzinha para sempre. Mas agora que ambas sabiam quem era a mais forte, Elise foi forçada a aceitar o fato de que Melida nunca mais poderia superar suas habilidades e se tornar seu modelo novamente. No entanto, para sua surpresa, Melida conseguiu bloquear seu ataque e disse que iria provar seu valor para Elise ao chutá-la e vencer o torneio. Elise recuou para carregar sua mana para o golpe final, mas Melida antecipou esse movimento, então ela afastou sua espada antes de prendê-la no chão como uma kickboxer. Depois de mostrar quem manda, Melida disse a Elise que continuaria a melhorar suas habilidades para que pudesse protegê-la do perigo, e as duas se abraçaram como irmãs. No entanto, sem que elas soubessem, Black Magia havia se infiltrado no torneio disfarçada de Nerva, e após observar o estilo de luta de Melida, ela soube que Kufa havia transferido sua mana para ela. Ela começou a destruir o castelo com sua magia, e Melida, que ainda estava eufórica por ter derrotado Elise, decidiu enfrentá-la. Mas Magia a derrotou como um trapo velho sujo. Quando os seguranças de gelo perceberam que tinham sido enganados, tentaram forçar Magia ao chão, mas ela resistiu e acabou usando seu forte mana para esmagá-los em pedaços. Ela estava prestes a fazer o mesmo com Melida quando Kufa e Rose chegaram de repente, e como ele queria um show privado, Kufa levou Magia para a floresta e pediu que ela escolhesse entre sua lâmina e sua madeira dura. No entanto, Magia disse que ainda era muito jovem para provar qualquer uma dessas coisas, então ele fez com que ela prometesse entregar uma carta ao chefe dos assassinos dizendo que ele não era realmente um traidor. Após o fiasco de uma semana, o torneio finalmente chegou ao fim. E depois de todos os votos serem contados, Cara Espada da academia rival foi coroada a nova deusa da lua. Embora nenhuma delas tivesse ganhado o título, as garotas estavam animadas porque o relacionamento delas estava de volta ao normal. E Melida pediu a Elise para se juntar ao seu novo time de combate, ao que ela concordou alegremente.
Mais tarde naquela noite, Melida, Elise e outras 2 garotas saíram furtivamente de seus quartos e passaram por um canal subterrâneo para participar de uma festa secreta organizada pelos alunos veteranos. Quando chegaram ao local da festa, Melida e as outras ficaram chocadas ao ver como o lugar era bonito e admiraram todas as diferentes armaduras de enredo que os estudantes usavam. Shenfa e Kara deram as boas-vindas a todos ao show e fizeram um brinde à boa amizade entre suas escolas antes de dizer às meninas que a festa era uma tradição passada pelos antigos alunos. Após a rápida introdução, as meninas foram direto encher a barriga com deliciosos petiscos, e enquanto estavam ocupadas comendo, Kara se aproximou do grupo e encheu seus copos com mais suco de uva PG. Ela disse que sua vitória no torneio deste ano foi apenas por sorte, mas que no próximo ano ela garantiria aniquilar cada concorrente que ousasse ficar em seu caminho. Mully aconselhou-a a não se gabar de uma competição que ainda estava a meses de distância, mas Kara disse-lhe para se concentrar em manter as calcinhas no lugar durante a noite antes de rir como uma vilã e se afastar. Depois de aproveitar os petiscos, era hora de um jogo de festa, e como era uma rainha da paquera, Mully sugeriu que todos falassem sobre suas vidas amorosas fora do campus. Melida foi a primeira, e embora estivesse morrendo de vontade de falar sobre Kufa, ela mentiu e disse que nunca tinha se apaixonado antes. Então Mully se aproximou e disse que poderia ensiná-la 1 ou 2 coisas a portas fechadas. A amiga de Mully, Saleh, disse que ela não conseguia encontrar o amor verdadeiro por causa do tamanho de suas tramas, e então Mully decidiu falar sobre histórias de terror. Mas Melida disse que Elise não gostava dessas coisas. No entanto, ela assegurou-lhes que era mais um romance triste do que uma história assustadora, e contou a história de um casal que vivia uma vida triste e miserável por serem tão pobres. Os perdedores não conseguiam nem pagar o aluguel. E então, o marido bêbado decidiu matar a esposa e arrancar seu coração, antes de fugir da cidade e se afogar no oceano. Elise não ficou aterrorizada com a história, então Sala decidiu mudar as coisas, contando como a esposa morta se transformou em um fantasma conhecido como a Bruxa Cinzenta, que atacava meninas jovens e arrancava seus corações. A reviravolta de Sala pareceu funcionar e Elise desmaiou imediatamente nos braços de Melida. Mas enquanto Mully tentava dizer a eles que era apenas uma história boba, todas as luzes do local de repente se apagaram. Uma luz vermelha começou a brilhar dentro da sala, após o que uma mulher misteriosa com um chapéu pontudo apareceu e, ao olhar mais de perto, Melida percebeu que era a Bruxa Cinzenta. Os alunos começaram a entrar em pânico e a Bruxa Cinzenta estava prestes a atacar Melida, então ela usou seu cobertor para criar uma distração antes de sair correndo da sala com o resto das meninas. Enquanto encontravam o caminho de volta para os dormitórios, Melida pisou em algo estranho, e como parecia rosa e era muito mole, todos pensaram que era um coração e começaram a andar mais rápido. No entanto, as outras meninas também começaram a pisar na substância pegajosa, e então todo o canal literalmente começou a escorrer um líquido rosa e pegajoso, que se derramou por todo o corpo delas. Com medo de que Kufa a visse assim, Melida começou a correr mais rápido em direção à saída, e as outras a seguiram logo atrás até que todas estavam exaustas demais para continuar correndo. Cansada de suas roupas molhadas, Elise estava prestes a tirá-las e ficar sem nada, mas quando Sala disse que havia gosma presa entre sua armadura de enredo, todos quiseram sentir seus melões suculentos. A Bruxa Cinzenta chegou de repente para arruinar a diversão, mas desta vez Melon Plots decidiu revidar. Mas por algum motivo, ela perdeu o controle de seus poderes e caiu de volta na água. Melida decidiu entrar na luta, mas seu movimento básico de ex-espada foi facilmente dissipado pela poderosa magia da Bruxa Cinzenta, e foi nesse momento que as garotas souberam que estavam todas ferradas. As garotas começaram a correr em direção a outra saída, enquanto a Bruxa Cinzenta as perseguia, e quando finalmente retornaram ao pátio, ficaram felizes que ela havia parado de segui-las. Kufa chegou bem a tempo, e as meninas ficaram felizes por estarem finalmente em boas mãos. Mas quando ele mostrou o peito ensanguentado por ter sido atacado pela Bruxa Cinzenta, todas gritaram de medo. No entanto, descobriu-se que Rose tinha ouvido falar sobre os planos secretos da festa delas. Então ela contou a Kufa sobre isso, e os dois planejaram toda a saga da caça às bruxas para ensinar uma lição às meninas. Quando ouviram isso, Melida e as outras chamaram Kufa de pervertido por permitir que corressem de pijama daquele jeito, e ele foi forçado a ler uma história para dormir como punição. Na manhã seguinte, Kufa acordou Melida apontando um bastão de madeira para o rosto dela, e ela ficou irritada dizendo que teria preferido a madeira dura dele na boca. O que você quer dizer com isso? What do you mean by that? Ele a lembrou que a academia estava indo em uma viagem para outra cidade, e no caminho, Melida disse a Kufa que era errado ele invadir o quarto dela daquele jeito porque ela era uma mulher adulta. No entanto, Kufa ignorou completamente o que ela estava dizendo para receber uma poção especial de seu chefe, e antes que ele pudesse responder à afirmação dela, Rose e Elise correram para encontrá-los.
Perguntando qual era o problema, Rose disse a Kufa que queria que ele agisse como seu namorado por alguns dias para ajudá-la a sair de um casamento arranjado que seu pai estava planejando. Embora ele não gostasse muito da ideia e Melida estivesse obviamente ardendo de ciúmes ao lado como uma ex-amarga, Kufa concordou em se tornar o falso amante de Rose por uma semana inteira. Ao longo do caminho, Rose agarrou-se ao braço dele como uma criança e o chamou por nomes carinhosos. Mas quando Melida não aguentou mais, ela segurou o outro braço dele e mandou a Barbie cair fora. Quando a diretora da escola, a senhora Stacy, viu isso, chamou as moças de patéticas por brigarem por um homem e foi cumprimentar Elise, chamando-a de uma verdadeira princesa, ao contrário de sua prima inútil. Melida estava prestes a se defender quando uma carruagem de repente entrou nos terrenos da academia e o pai de Rose, Mark Prickett, desceu parecendo o protagonista de um filme medieval. Ele se encontrou com a diretora e os dois lideraram o caminho enquanto Rose dizia às meninas que seu pai seria o guia turístico para a excursão à cidade subterrânea de Shangartha. Kufa disse que Shangara era a cidade natal de Rose, e sua falsa namorada se perguntou como ele sabia disso. Mas ele também acrescentou que Mark Prickett era um especialista na área de genética. Virando-se para encará-los, Mark disse a Rose que seu casamento estava marcado para acontecer nos próximos 3 dias, e ela ficou tão furiosa que segurou o braço de Kufa e o chamou de seu verdadeiro amor. Mark avançou para desafiar o jovem, mas rapidamente recuou, e quando Rose perguntou o que aconteceu, ele disse que Kufa o lembrava de um garoto que uma vez destruiu a cidade deles. A diretora instruiu todos a segui-la para dentro, mas por causa das alegações de Mark, Kufa começou a se sentir desconfortável. Então ele cumprimentou Melida antes de seguir pelo outro caminho. No refeitório, Melida não conseguia parar de pensar em Kufa, então saiu correndo para encontrá-lo, e no caminho encontrou Maidia, que havia sido rebaixada a instrutora após falhar em derrotar Kufa. Elas ouviram um grito alto à distância, então Melida correu para ver o que era, mas ficou chocada ao ver a diretora segurando um estudante que misteriosamente havia desmaiado. Ela também ficou chocada ao ver Kufa lá, quem ela pensava que já tinha deixado a escola, e Mark disse que ia usar sua última invenção para descobrir quem era o culpado. Ao derramar um líquido estranho na lareira, Mark conseguiu mostrar a cor da mana do culpado que ele disse pertencer a um jovem, e todos os olhares de repente se voltaram para Kufa. Mas o instrutor jurou que não foi ele. Durante a viagem de trem para Shangartha, Melida e Elise tentaram descobrir quem era o verdadeiro mentor por trás do ataque, mas seus pensamentos foram interrompidos pela tempestade furiosa lá fora. Mark disse a eles para não se preocuparem porque tais coisas eram comuns em sua cidade. Mas Krista estava com medo de que o trem desabasse, e Maidia sentiu que havia algo suspeito sobre o velho. O trem desceu profundamente no solo até chegarem a Shangartha, e enquanto todos estavam apreciando a vista, Melida ouviu um barulho estranho e decidiu investigar. Kufa a pegou no flagra, e quando Mark viu os dois ali parados, ele os advertiu para ficarem longe daquele lugar em particular porque era um ponto misterioso, onde coisas sobrenaturais tendem a ocorrer. Enquanto conversavam, o verdadeiro noivo de Rose, Dick Grayson, correu até Mark informando-o que um certo morador local havia contraído uma doença mortal e precisava de atenção médica urgente. Após examinar o paciente, Mark disse que era tarde demais para qualquer forma de tratamento, e então chamou um carrasco para dar paz ao homem e enviá-lo para seu Isekai. A diretora ficou chocada ao ver isso, pois a execução pública era um crime segundo a lei, mas Mark assegurou a ela que era a única maneira de salvar a alma do homem e impedir que a doença se espalhasse para outros. Mais tarde naquela noite, Rose levou Kufa para a capela, onde o apresentou a todos os seus adoráveis irmãozinhos que estavam animados porque a irmã mais velha finalmente tinha conseguido um cara atraente. Ela contou a ele que Mark a adotou, assim como todas as outras crianças, depois que um estranho incidente matou todos os seus pais biológicos e que a esposa de Mark, Carmilla, também morreu no incidente. Quando Kufa voltou para o quarto do hotel, encontrou Melida com cara de poucos amigos por causa do passeio dele com Rose, e para compensá-la, ele a levou para um encontro em uma caverna subterrânea. Melida estava animada por finalmente passar um tempo a sós com seu homem, e quando Kufa a puxou para o riacho abaixo, em vez de afundarem, começaram a flutuar sobre a água como fadas. Ele disse a ela que as rochas tinham uma forte atração magnética que criava um efeito de gravidade zero dentro da caverna, e embora ela estivesse se divertindo, Melida se perguntou como Kufa sabia tudo sobre essas coisas. Após o encontro, Kufa a levou de volta ao quarto do hotel e Melida pediu desculpas por ser tão diva perto de Rose, mas ele disse para ela não se preocupar com isso e apenas ficou ao lado dela até que ela adormecesse. No dia seguinte, Melida e Uli juntaram-se ao resto dos alunos na capela, mas ficaram chocados ao ver que todos os irmãos do instrutor Rose tinham sido enviados para um Isekai prematuro. A diretora apontou que o incidente era muito semelhante ao que aconteceu na escola deles, e como já o odiava, Mark ordenou a todos os seus homens que caçassem Kufa. Enquanto todos iam para a sessão de treinamento, Melida saiu do grupo para encontrar Kufa, mas foi pega por Midia, que a chamou de simp por arriscar sua vida por algum idiota.
No entanto, ela concordou em ajudar a encontrar o garoto apaixonado, e quando voltaram para o hotel, Midia trocou de roupa e vestiu um uniforme escolar para se disfarçar do público. Uma atendente do hotel entrou de repente no quarto, então, para evitar serem pegas, Melida fingiu ser a irmã mais velha de Midia enquanto a abraçava apertado, e a atendente lhes deu uma barra de chocolate por serem tão fofas. Quando saíram do hotel, Melida estava ansiosa para obter informações sobre todos os pontos misteriosos da cidade, mas quando perguntou a duas senhoras sobre isso, elas a repreenderam e lhe deram alguns doces. Sendo uma assassina profissional, Midia disse a Melida para observar e aprender. E quando pararam em uma floricultura, ela fingiu estar interessada em uma rosa específica, atraindo a atenção do dono da loja. A velha senhora disse a ela que a flor era uma espécie que só crescia em Xangarta e, usando o poder de seus olhos fofos, Midia conseguiu fazer a mulher contar tudo sobre os locais misteriosos. Usando as descrições da dona da loja, Melida e Midia conseguiram localizar outro ponto misterioso, que era uma casa abandonada que parecia um cenário de filme de Halloween. Quando entraram na casa, Midia percebeu que havia algo estranho no lugar, então começou a inspecionar as tábuas do chão até encontrar uma escada escondida que levava mais fundo no solo. Criando uma bola de fogo com seus poderes, Midia disse a Melida para ficar perto e as duas desceram as escadas até chegarem a uma masmorra cheia de um número infinito de celas de prisão. Apontando sua tocha para uma das celas, Midia e Melida ficaram chocadas ao ver cadáveres de residentes de Xangarta dentro, e Melida reconheceu um deles como o homem que foi executado um dia atrás. Como Midia suspeitava, Mark estava realizando experimentos ilegais de conversão em licantropo em pessoas enquanto escondia os corpos em lugares específicos sob o disfarce dos chamados pontos misteriosos. Melida ficou chocada que Lord Prickett pudesse fazer tal coisa, mas então ela começou a ouvir uma voz estranha em sua cabeça novamente, então saiu correndo da masmorra sem dizer uma palavra. Seus instintos a levaram a um prédio onde um grupo de pessoas já estava reunido, e quando Melida entrou, ficou chocada ao encontrar Uli e Rose deitados sem vida no chão. Aproximando-se de sua prima, Melida ficou aliviada ao ver que Uli ainda estava respirando, mas o corpo de Rose estava coberto de molho de tomate, e Mark gritou de dor pela morte de sua amada filha. A diretora disse a Melida que Uli e Rose notaram sua ausência e foram procurá-la, quando foram brutalmente atacados por um guerreiro desconhecido. Grayson ordenou que todos os homens encontrassem Kufa imediatamente, mas Mark pegou o corpo de Rose do chão e disse que ia usar uma de suas últimas invenções para trazê-la de volta à vida. Melida levou Uli de volta para o quarto do hotel, e enquanto se sentia mal por deixá-la desprotegida, Shenfa entrou de repente no quarto, dizendo-lhe que os habitantes da cidade também estavam atrás dela. Acontece que alguém havia atacado Mark enquanto ele estava a caminho de reviver Rose, e como Kufa não estava em lugar nenhum, os homens planejaram capturar Melida como isca para atrair o criminoso. Bloqueando a porta de entrada, Shenfa instruiu Melida a sair da sala imediatamente, então ela olhou para Uli uma última vez antes de pegar sua espada e pular pela janela. Correndo de volta para o mesmo jardim do primeiro dia, Melida usou sua espada para destruir uma enorme rocha, revelando uma escada secreta que levava ao subsolo, semelhante à da Casa Assombrada. Enfrentando seus medos, Melida aventurou-se sozinha no túnel escuro até encontrar uma biblioteca secreta com livros escritos por Mark Prickett, sobre como transferir os genes de um licantropo para um humano. De repente, a voz que Melida sempre ouvia começou a falar novamente, e quando ela pediu ao estranho para se mostrar, a instrutora Rose apareceu pela porta. Melida ficou feliz em vê-la viva, mas Rose tinha um brilho estranho nos olhos e abriu a boca para revelar duas presas afiadas antes de dizer a Melida que ia sugar todo o seu fluido corporal. Notando as chamas de mana azul nos olhos dela, Melida percebeu que Rose tinha sido a culpada o tempo todo. E quando estava prestes a agir como na saga Crepúsculo, Kufa chegou a tempo de bloquear o ataque. Ele tentou detê-la com suas habilidades normais, mas Rose era simplesmente forte demais. Então Kufa não teve escolha a não ser revelar seu modo vampiro também, chocando Melida profundamente. Pelo amor de Deus, o sobrenome do cara é literalmente Vampir. Agora que ele estava em pé de igualdade com ela, Kufa tentou lembrar Rose de todas as boas memórias que compartilharam, mas suas palavras não tiveram efeito e ela saiu correndo da biblioteca. Como ele não conseguiu esconder sua verdadeira identidade de Melida, Kufa foi forçado a apagar todas as suas memórias para sempre. Então ele aprendeu no chão e estava prestes a realizar o feitiço. No entanto, Melida não queria esquecer todos os bons momentos que compartilharam, porque, apesar da nova maquiagem de Drácula, ele ainda era a mesma pessoa que a ajudou a se tornar uma grande lutadora. Aproximando-se dele, Melida envolveu os braços em volta do pescoço de Kufa e deu-lhe um abraço apertado, mas ele rapidamente se afastou dizendo que não havia como os dois ficarem juntos. Kufa disse a Melida que ele era meio vampiro, o que o tornava um dos licantropos mais mortais que já existiram e também um inimigo nato de todos os humanos mágicos, incluindo ela.
Para esclarecer, ele decidiu contar a ela a história de como Mark Prickett arruinou toda a cidade anos atrás ao assinar um acordo com uma aranha-demônio de classe S para realizar experimentos em humanos. Lord Prickett esperava que, ao concordar em trabalhar para o Monstro-Aranha, ele conseguiria reviver sua esposa que estava em coma há meses, mas as coisas não saíram como planejado. O experimento saiu do controle, destruindo a cidade e matando todas as crianças sob os cuidados de Mark, mas Kufa, que também foi adotado por Lord Prickett, conseguiu sobreviver ao ataque por causa de seus genes de vampiro. No entanto, quando ele percebeu que sua irmã Rose estava quase morta, Kufa fez o sacrifício supremo ao morder seu pescoço e transformá-la em uma vampira para que ela pudesse continuar vivendo. Chocada por ele ter feito isso, Olhos de Inseto disse a Kufa que ele tinha acabado de tornar a vida de Rose muito pior, mas ele foi subitamente atacado por um grupo de usuários de mana que foram enviados a Shangarta para matá-lo. O Demônio-Aranha derrotou 2 dos homens sem suar, e estava prestes a acabar com o último quando Kufa pulou nele e começou a socar todos os seus olhos até ele ficar cego. Aproveitando a situação, o último guerreiro deslizou sob a aranha gigante antes de carregar sua arma e eliminar o monstro da existência com um poderoso disparo de laser. Ao se aproximar de Kufa, o homem perguntou o que ele estava fazendo, e Kufa disse que estava apagando todas as memórias de Rose para que ela pudesse viver uma vida feliz e nunca colocar ninguém em perigo com suas habilidades de vampira. Ele implorou ao homem para não prender Rose por causa de seus poderes de licantropo, e em troca de manter tudo em segredo, Kufa concordou em trabalhar sob o comando do homem como aprendiz de assassino. Apesar de ouvir tudo isso, Melida ainda queria manter suas memórias de Kufa, então ele a fez prometer nunca revelar sua identidade a ninguém, a menos que ele sugasse todo o fluido pegajoso de seu corpo. Kufa disse que o esquisito da aranha chamado Nakua estava de volta, e que ele era responsável por ativar os poderes de vampiro de Rose, fazendo-a perder o controle e atacar todas aquelas crianças. Embora Nakua fosse uma calamidade de Rank S, Kufa tinha um plano para derrubar o esquisito da aranha de uma vez por todas, mas precisava de algum tempo, então pediu a Melida para interromper o casamento de Rose na igreja. Os falsos amantes estavam prestes a fazer seus votos quando Melida de repente entrou e disse a Rose que ela e Kufa nunca ficariam juntos porque ele gostava de mulheres com tramas maiores. Bem, acho que isso faz 2 deles. Irritada com a declaração, Rose carregou sua mana e disparou múltiplas explosões de anéis contra ela. Então Melida sacou sua espada e revidou com um corte de espada infernal. No entanto, Rose desviou do ataque facilmente, mas nunca foi destinado a ela em primeiro lugar. E quando as chamas atingiram Mark Prickett, seu corpo ficou tão quente que Nakua foi forçado a sair do esconderijo. Apontando sua lâmina para Nakua, Melida disse para ele congelar ou ela o esmagaria como um inseto, forçando-o a se transformar de seu modo aranha para um humano feio com um terrível senso de moda. Ela disse a todos que Nakua era responsável por todas as mortes, e quando tentaram atacá-lo, ele destruiu toda a igreja com apenas um único movimento antes de escapar por uma passagem secreta. Rose rapidamente o perseguiu, lembrando de todas as coisas horríveis que ele a fez fazer, mas antes que pudesse atacar Nakua, ele agarrou seu pescoço e estava prestes a sufocá-la até que ela o chamou de papai. Felizmente, Kufa chegou bem a tempo de chutar o esquisito para longe, e os dois ativaram suas formas de vampiro juntos, mas Nakua riu antes de se transformar em um monstro-aranha todo-poderoso. Eles tentaram atacá-lo de ambos os lados, mas Nakua era simplesmente forte demais, e ele amarrou a avalanche rochosa de Rose com seu fluido pegajoso de aranha antes de pular para esmagá-los com suas garras. No entanto, ele ainda era apenas uma criatura cega e inútil. Então, enquanto Nakua procurava por seus oponentes, Rose se esgueirou por baixo dele e o lançou para longe, invocando as chamas de Asgard. Isso fez com que Nakua caísse sobre uma caverna magnetizada, fazendo seu corpo flutuar sem parar. E então Kufa o finalizou socando-o contra uma projeção rochosa, onde ele foi assado como um kebab por um raio. No entanto, Nakua tinha a habilidade de se clonar em muitas versões minúsculas, e ele conseguiu escapar passando por uma fenda no chão. Mas Kufa já tinha um plano para lidar com isso. E quando os clones de Nakua apareceram na capela, Melida e as outras garotas usaram seus poderes para destruir cada um até que não restasse nada para ele se regenerar. Após a batalha, Rose recuperou todas as suas memórias de Kufa de quando eram pequenos, mas porque ele queria que ela continuasse vivendo uma vida normal, foi forçado a vê-la chorar enquanto a selava novamente. Enquanto isso, Mark estava amuado com o fato de que sua esposa estava prestes a morrer. Então Kufa deu-lhe uma droga para reverter os efeitos de qualquer experimento que foi realizado nela e trazê-la de volta à vida. Após todo o incidente de Shangarta, Mark se entregou às autoridades e todas as garotas ficaram felizes em pegar o trem de volta para casa e finalmente deixar a cidade fantasma assustadora. Vários meses se passaram e estava quase na hora do fim do ano letivo, então a diretora falou com os alunos sobre um exame especial que ocorreria antes da cerimônia de formatura, conhecido como Exame de Certificação Vibria Goa.
Cufa explicou a Melida e Elise que Vibriagoat era uma biblioteca subterrânea contendo milhões de livros de todo o mundo. E Rose acrescentou que o exame de certificação era extremamente perigoso. No entanto, ele disse a eles para não se preocuparem porque apenas os alunos do último ano podiam fazer os exames. Mas, de repente, a diretora se aproximou deles e pediu às meninas Angel para participarem. Ela disse que, para provar a todos que elas eram realmente dignas de serem as concorrentes da escola na competição da Deusa da Lua, as meninas tinham que dar pelo menos o primeiro passo do exame Vibriagoat. Enquanto isso, na residência Schicksal, o irmão de Sala, Serge Schicksal, realizou uma reunião com um grupo de nobres, onde lhes disse que a verdadeira classe de mana de Mélida era na verdade samurai e não paladino. Os nobres ficaram surpresos ao ouvir isso e começaram a questionar se Melida era ou não membro da família Angel, então Serge disse que iria tornar sua falsificação conhecida do público. Mullet sugeriu que a melhor maneira de fazer isso era que ela e Sala enganassem Melida para que dissesse sua classe de mana em voz alta durante o exame Vibriagoat enquanto gravavam com um audiolivro encantado. Após a reunião, Sala perguntou ao irmão se ele estava fazendo a coisa certa ao dedurar Melida como um dedo duro, mas Serge disse que estava apenas ajudando a família Angel a se livrar do lixo. Na escola no dia seguinte, um aspirante a palhaço apareceu de repente dizendo que era o verdadeiro pai de Melida, e como todas as garotas começaram a falar sobre ela, Cufa sacou sua espada para assustar o homem. Mais tarde naquela noite, após inspecionar a mana de Melida como de costume, Cufa disse a ela que a melhor maneira de se livrar de todos os haters e impostores era passar no exame completo de Vibriagoat. No entanto, Melida estava preocupada porque ouviu que o exame era semelhante a um filme de terror em 3 dimensões, mas Cufa disse que, se ela não passasse, ele faria algo muito mais assustador com ela enquanto dormia. Para tornar as coisas interessantes, Melida concordou em passar no exame apenas se recebesse uma recompensa. Então Cufa disse que a levaria à loja de doces e a deixaria lamber seu pirulito se ela passasse. Com isso resolvido, Melida e Elise juntaram-se às meninas mais velhas para fazer o exame, e depois que todas se reuniram em volta do elevador mágico, a diretora verificou sua identidade, e elas começaram a descer. Ao longo do caminho, a diretora disse às meninas que todas deveriam encontrar o covil da biblioteca que correspondia à sua turma, e completar o exame antes que a ampulheta se esgotasse. Mas antes que pudessem descer completamente na biblioteca, o elevador de repente parou de funcionar e as senhoras foram atacadas por misteriosas vinhas selvagens, espalhando-as em diferentes partes do abismo. Enquanto isso, enquanto Cufa e Rose esperavam o retorno das garotas, uma das freiras correu para lhes dizer que um convidado especial havia chegado à academia, pedindo para se encontrar com o instrutor de Mélida. O convidado era o pai de Melida, o Duque Felgus Angel, e quando Cufa lhe disse que Melida estava fazendo o exame Vibriagoat, ele disse que nada disso importava porque ele iria retirá-la da escola de qualquer maneira. Chocado ao ouvir isso, Cufa perguntou ao Duque por que ele decidiu tomar tal decisão, então Felgus disse que tinha ouvido as notícias sobre o impostor e estava apenas tentando manter sua filha segura. Cufa implorou por mais tempo para provar que a princesa era capaz de se sustentar sozinha, mas Felgus disse que Melida era fraca demais para se tornar uma guerreira e estaria melhor como dona de casa. Nenhuma opinião feminista foi ferida na produção deste vídeo. No entanto, Cufa disse que a princesa iria se juntar ao esquadrão de heróis um dia, mas naquele momento uma carta foi entregue ao Duque Felgus informando que Melida e os outros estavam em perigo. As vinhas selvagens separaram Melida e Alice do resto do grupo, e enquanto tentavam encontrar o caminho de volta, foram atacadas pelos fantasmas dos bibliotecários que trabalhavam na Vibriagoat. Após uma longa batalha, Melida e Alice conseguiram derrotar os fantasmas. Enquanto comemoravam sua vitória, uma dúzia de outros espectros apareceu e as cercou por todos os lados. Olhando ao redor, as garotas tinham certeza de que era hora do seu Isekai, mas então, um forte tornado apareceu e eliminou todos os monstros, após o que Saala e Mule desceram voando para encontrá-las. Para manter seu plano de expor Melida em segredo, Mule disse às garotas que ela e Saala também estavam participando do exame e que todas deveriam unir forças para terminá-lo juntas. Usando um dos livros em sua bolsa, Mule conseguiu identificar a localização exata delas, e quando as garotas Angel pareceram chocadas com esse truque, Mule decidiu mostrar a elas todos os livros especiais da biblioteca. Ela entregou um dos textos a Mélida e disse para ela dizer as palavras "Era uma vez", após o que uma nuvem de fumaça cobriu a sala, e as garotas estavam todas vestidas como personagens de contos de fadas. Melida se transformou em Cinderela, Alice virou Ruby de Chapeuzinho Vermelho, e Mule se tornou uma gênia feminina, mas Saala pagou a mais pelos pêssegos e foi transformada na Pequena Sereia. Frustradas com seus papéis pequenos, Melida e Alice decidiram realizar suas fantasias tocando nos melões macios de Saala, enquanto Mule a segurava até que o feitiço finalmente se dissipou e todas voltaram ao normal. Focando no exame, as meninas desceram as escadas até o andar apropriado e, após lerem as instruções, entenderam que sua tarefa era arrumar a pilha de livros no chão.
No entanto, as coisas começaram a ficar complicadas quando muitos pequenos demônios começaram a sair dos livros. Então Mully explicou que eles tinham que matar os demônios primeiro, antes que os livros pudessem ser organizados. Melida decidiu enfrentar os demônios enquanto os outros cuidavam do resto. Mas quando Mully e Saala tentaram encaixar seus textos na prateleira, uma força estranha os empurrou de volta e eles levaram um tapa na cara. Depois de ler um dos livros, Mully percebeu que todo o exame era como um mini quebra-cabeça, então, usando suas habilidades de detetive, começou a dizer a Saala e Alice exatamente onde colocar cada livro. Apenas um livro restou após todos os seus esforços, então Melida pulou para a prateleira mais alta e jogou o livro dentro como uma atleta profissional antes de descer com a ajuda da magia de voo de Saala. As meninas receberam cada uma um livro de certificação, mas antes de sair da arena, Mully decidiu completar sua tarefa real, pedindo a Melida que lhes dissesse por que estava fazendo o exame em primeiro lugar. Depois de hesitar um pouco, Melida disse que fez o exame para provar a todos que era uma verdadeira filha da Casa Angel. E Mule sorriu antes de se oferecer para mostrar-lhes um atalho para sair da biblioteca. No entanto, como Saala não estava satisfeita com todo o esquema, ela pegou o livro dos braços de Melida e disse que todo o exame era apenas uma armadilha para expor os segredos de Melida. Cansada da boca grande dela, Mully arrancou o livro das mãos de Saala e, após confirmar que Melida era de fato da classe samurai, saltou para fora da biblioteca como uma ninja treinada. Saala ajudou-os a persegui-la e, quando Melida finalmente alcançou Mully, tentou obter uma explicação por sua traição, mas Mully usou um feitiço de livro antigo para transportá-los todos para outra dimensão. Enquanto isso, em outra parte da biblioteca, Shenfa e as garotas mais velhas estavam lutando contra fantasmas, e a diretora se encontrou com elas, dizendo que o ataque da videira selvagem era toda uma ilusão causada por um dos livros. Eles estavam planejando procurar Melida e Alize, quando de repente 2 homens em mantos escuros se aproximaram deles, e quando Shenfa se aproximou para atacar, ficou chocada ao ver que eram zumbis. A diretora usou seu cetro para derrubá-los, mas então o verdadeiro mentor por trás do ataque apareceu e se apresentou como Kratol, um poderoso feiticeiro que fazia parte de um grupo de vilões conhecido como a Guilda Sombria. Ela perguntou a ele por que ele havia invadido a escola deles, mas Kratol ignorou sua pergunta e reviveu os zumbis com sua magia negra. Então a diretora carregou sua mana e derrotou todos com um único golpe. No entanto, enquanto ela não estava olhando, Kratol usou um dos zumbis para apunhalá-la pelas costas e então ordenou que o resto a eliminasse. Mas Kufa chegou bem a tempo de salvar o dia como um Power Ranger. Irritado com a demonstração arrogante, Kratol aumentou seu exército de soldados mortos-vivos e ordenou que matassem Kufa, mas o protagonista inútil os derrotou com facilidade antes de vencer Kratol com 1 milhão de golpes de espada. A diretora estava prestes a deixar este mundo e pediu a Kufa que protegesse os alunos por ela. Mas então Kratol reapareceu como um esqueleto gigante e convocou um exército de fantasmas mortos-vivos. Todos correram rapidamente em direção ao elevador, mas foram bloqueados por Kratol e seu exército, então Kufa escolheu defendê-los, mas os ghouls eram demais para ele lidar em sua forma humana. Enquanto Kufa pensava nos riscos de revelar seu modo vampiro, papel higiênico chegou de repente para protegê-los do ataque, antes de estender suas bandagens para estrangular Kratol e derrotar seus lacaios. Kufa agradeceu ao Homem-Múmia, cujo verdadeiro nome era William, e embora as outras garotas estivessem aterrorizadas com seu estilo egípcio, Shenfa se aproximou de William e agradeceu por salvá-las. William, que anteriormente era membro da Guilda Sombria, decidiu avisar Kufa sobre o plano da guilda de sequestrar todos os estudantes. Mas, felizmente, Rose e os outros conseguiram cuidar dessa ameaça. Desconhecido para eles, o chefe de Kufa também estava por perto, então William decidiu fazer um acordo com o assassino, concordando em se tornar seu aprendiz em troca de ser transformado em humano novamente. Depois de garantir um novo cadete, o chefão contou a Kufa sobre o plano de Serge Chixal em relação a Melida, e como Kufa precisava agir rápido para impedir que o rebelde destruísse sua imagem. Quando Melida chegou no Novo Mundo, ela percebeu que sua roupa havia mudado e que Elise estava sendo mantida prisioneira por soldados de cartas. Mas Mully mandou ela calar a boca porque a sessão do tribunal estava prestes a começar. Serge era o juiz dessa sala do Tribunal do País das Maravilhas, e ele disse a Melida que ela estava sendo julgada pelo possível crime de ser uma filha falsa da Casa Angel. Os nobres começaram a se agitar, chamando Melida de princesa impostora. E quando Serge abriu o livro que Mully havia usado para ler a mana de Melida, ele confirmou que sua classe era samurai e não paladino. Embora perturbada por seus verdadeiros poderes terem sido revelados, Melida disse com confiança que era filha de Felgus Angel, e que a diferença em sua classe de mana não passava de uma mutação genética. Stop the cap! No entanto, quando Serge pediu que ela explicasse por que sua mana demorou tanto para despertar, Melida foi forçada a ficar quieta para evitar que Kufa se metesse em problemas. Seu silêncio provocou todos no tribunal, e eles começaram a fofocar sobre sua família. Mas quando Melida não aguentou mais, ela gritou com todos, dizendo que sua falecida mãe não era uma prostituta.
Ela também disse que iria provar que eles estavam errados ao se juntar ao esquadrão de heróis algum dia. E porque Serge queria ridicularizá-la, ele desafiou Melida para uma luta com sua irmã, Saala. Embora nunca quisesse fazer parte desse escândalo, Saala não teve escolha a não ser obedecer às ordens do irmão. E depois que Melida pegou sua espada, as duas começaram a brigar. Elise tentou ajudá-la, mas foi rapidamente interceptada por Muli. E embora Melida tivesse as habilidades para lutar bem, a classe de mana de dragão de Saala lhe deu a vantagem na batalha. Melida continuava pulando para evitar todos os ataques aéreos de Saala, e a multidão continuava a vaiá-la como se fosse uma artista de paródia. Mas Serge notou algo interessante sobre seu estilo de luta. E quando Saala desceu para o golpe final, Melida rapidamente desviou da lança antes de derrubá-la no chão com um golpe certeiro no tornozelo, chocando todos os nobres presentes. Vendo que seu plano havia falhado, Serge decidiu ser um mau perdedor, destruindo todos no tribunal usando uma caneta especial que criava buracos negros na terra com apenas uma gota de tinta. Os nobres começaram a correr por suas vidas, e Saala estava com medo de ser sugada. Mas depois de uma rápida conversa motivacional de Melida, todas as garotas decidiram se unir novamente para salvar o dia. Enquanto ela corria em direção à saída, a senhora Otelo tropeçou e sua máscara caiu, expondo seu rosto horrível. Mas em vez de julgá-la, Melida apenas sorriu e disse para ela continuar. As meninas estavam prestes a escapar também, quando a porta de saída de repente se fechou. E a sobrinha Bijou, a impostora de antes, usou sua magia negra para prendê-los dentro de uma arena enjaulada. Cansada de suas travessuras, Elise correu para atacar Bijou, mas ele usou uma pilha de gosma preta para enfraquecer o poder da espada dela antes de afastá-la com seu bastão de caminhada super poderoso. Melida conseguiu amortecer sua queda, então Bijou decidiu dar-lhe uma lição lançando a gosma preta nela também. Mas assim como muitas vezes antes, Kufa apareceu sabe-se lá de onde para protegê-la. O cara é literalmente a versão anime do Batman. Kufa disse que iria lidar com Bijou sozinho, mas Melida não queria ser uma personagem secundária na batalha final do filme, então ambos concordaram em compartilhar os holofotes. Avançando contra o oponente, o tutor e sua aluna começaram a cortar toda a magia negra de Bijou, e enquanto Kufa lutava ativamente contra ele, Melida continuava tentando desferir um ataque surpresa no esquisito. Ela finalmente teve sua chance depois que Kufa o derrubou no chão, e Melida lançou Bijou para o céu com um soco de Superman, permitindo que Kufa o finalizasse com seu jutsu de lâmina de relâmpago suprema. Melida abraçou Kufa depois que a luta terminou, e enquanto Elise parecia toda ciumenta, Muli decidiu mudar seus modos e se tornar uma boa pessoa jogando seu livro de revelação de mana no rio. Kufa conseguiu transportar todos com segurança para a superfície, e após os eventos do escândalo do Vibria Gold, Serge decidiu apoiar Melida, apagando todos os falsos rumores sobre sua linhagem. Felgus Angel ficou chocado ao saber que Bijunice era a impostora o tempo todo, porque Bijou era um membro dedicado do esquadrão de heróis, que sempre caminhava ao seu lado. Ele planejava partir para o quartel-general do esquadrão para investigar o assunto. Mas antes que Felgus pudesse entrar no trem, Melida correu até a estação e chamou por ele, enquanto esperava algum tipo de validação. Aproximando-se dela, Felgus disse que acreditava na classe samurai de Melida, porque a avó dela nasceu com a mesma classe de mana, e também disse que ela parecia exatamente com a mãe. Depois de esperar tanto tempo para ouvir essas palavras de seu pai, Melida não conseguiu conter as lágrimas, então Felgus a deixou sozinha com Kufa, o homem que trouxe todos os seus sonhos à realidade. Acho que ele não era tão inútil, afinal. Acenda seu coração, vá além dos seus limites e assista a este próximo vídeo.